sabendo que você está estudando sobre compliance, que você está se preparando nessa área, né? E a gente quer que você atue realmente com compliance, mas um compliance de fachada. Olá, eu sou Erika Lamu e esse é o Falando sobre Compliance. Aqui você vai sair do absoluto zero de conhecimento no compliance até ganhos de R$ 7.700 por mês ou mais, atuando com compliance na prática. Então, gente, como é que vocês vão proceder se vocês forem convidados para implantar o compliance e já disserem para vocês que é um compliance de fachada? Como é que vocês já se depararam com essa situação? Vocês já pensaram que isso pode acontecer com vocês? E já pensaram em como proceder, né, diante desse tipo de situação? Não é uma situação fácil, mas eu resolvi trazer hoje para cá para a gente conversar, justamente porque é uma coisa factível de se acontecer, tá? Então, se é factível, se é uma situação casca grossa, então vamos conversar aqui, né? Para justamente você saber como proceder se acontecer essa situação com você, né? Como eu não sei se é a primeira vez que você está aqui me assistindo ouve falar na área de compliance, vamos fazer alguns alinhamentos que eu sempre gosto de fazer, que eu sempre acho importantes, interessantes, tá? Primeiro, né? O que é compliance? O que é o compliance? Compliance é um conjunto de técnicas e processos que abordam a cultura da integridade na empresa, que ajudam a implantar essa cultura da integridade na empresa e também ajudam a empresa a atuar dentro da conformidade legal, ou seja, seguindo as leis, normas, diretrizes, políticas, normativos do segmento de atuação que ela atua, certo? E, além disso, o compliance também atua na prevenção dos riscos, né? Porque aquilo é sempre muito mais barato a gente prevenir os riscos do que remediar, ou seja, depois que eles se concretizam, as consequências dos riscos acabam sendo muito mais caras para a empresa do que evitar que esses riscos aconteçam, tá? E explicando de uma outra forma, né? Se compliance fosse uma expressão matemática, que expressão matemática seria essa? Seria compliance é igual a cultura da integridade mais conformidade legal menos riscos, para ficar realmente mais claro, mais cartesiano para vocês, né? E o que a área de compliance faz? A área de compliance ela é responsável justamente por implantar essa cultura da integridade na empresa, juntamente com o programa de integridade. E falando em programa de integridade, a gente hoje vai estar disponibilizando um e-book que é sobre o sexto pilar do programa de integridade, que é o pilar de comunicação de canais de denúncias, tá? A gente sempre disponibiliza em primeira mão para os nossos alunos do Destrava e amanhã a gente disponibiliza numa versão mais compacta para todo mundo que estiver aqui assistindo e quiser acessar o link e baixar esse e-book, falando um pouco mais detalhado sobre esse sexto pilar, tá? Tem também uma série no canal do YouTube, também no IGTV, falando sobre os 10 pilares do programa de integridade. Se você não assistiu, quando acabar aqui a live, assiste lá, que tem bem explicadinho, bem condensado o que é cada um desses pilares e a importância de cada um desses pilares, tá certo? Então, agora que você já sabe o que é compliance, que você já entende o que é que a área de compliance faz, vamos entender, né? O que é que você faria se te chamarem para implantar um compliance de fachada, né? É aquilo, quem chamou você deixou claro que é um compliance apenas para constar, né? Apenas para fazer frente a clientes e a parceiros, já que compliance está sendo cada vez mais exigido, né? Pelas empresas, porque aquilo, à medida que as empresas implantam o compliance, passam a ter uma área de compliance, elas organizam sua casa, ou seja, elas passam a ter uma outra postura, passam a realmente dar importância para a integridade, elas trabalham com uma série de questões relacionadas à ética junto aos funcionários, de modo que eles consigam perceber que a empresa está passando por uma mudança, né, profunda, no sentido de realmente uma preocupação com aspectos relacionados a valores, a comportamentos que a gente aprende desde criança, né, porque aquilo, o que é ético para mim pode não ser ético para você. Então, por exemplo, se o seu pai pode ter ensinado que se você vê uma coisa errada, você tem que denunciar. Né? Falando em canal de denúncia, você tem que denunciar. Você não pode ser conivente, você não pode ser omisso.
Então, você aprendeu que isso é ser ético, né? Já o meu pai pode ter me ensinado de outra forma, pode ter dito, não, filho, isso é coisa de dedo duro, é feio ser dedo duro, você não deve se meter no não foi chamada. E essa é a ética que eu posso ter, nesse exemplo que eu dei, se o meu pai me ensinar dessa forma. Então, percebe que ética é uma coisa muito mais profunda do que parece, justamente porque tem temas relacionados realmente à nossa infância, a forma como a gente foi criada, a forma como a gente foi educado, né, pelos nossos pais. Então, quando chamarem você, se disserem claramente que é só para constar, só para fazer frente, como é que você pode, como é que você deve proceder, né? Primeiro, você tem que observar uma coisa. Nesse exemplo que eu dei, né, é uma pessoa que lhe chamou. Então, você precisa entender se essa pessoa que chamou você foi uma pessoa. Não significa dizer que toda a alta administração, ou seja, toda a alta direção, a diretoria da empresa, né? Não significa dizer que a diretoria em peso quer que seja um compliance de fachada. Parece um detalhe, mas é uma coisa que faz toda a diferença, né? Uma coisa é você ser chamado para uma reunião de diretoria e a diretoria inteira dizer que quer um compliance de fachada. Outra coisa é um porta-voz da diretoria, que pode ser um diretor, chegar para você e dizer, olha, a gente está sabendo que você está estudando sobre compliance, que você está se preparando nessa área, né? E a gente quer que você atue realmente com compliance, mas um compliance de fachada. E aí, observe, foi uma pessoa que pediu isso para você, então você não pode tomar decisões precipitadas e, tipo, de cara a recusar, sem entender o que é que está acontecendo e sem entender que contexto é esse, né? Como é que Até a próxima.